Bom dia, boa tarde, ou boa noite, depende da hora que você está vendo a gente no YouTube ou ouvindo a gente. Começando mais um Talkinização pra vocês. Hoje, gente, é aquele Talkinização pra vocês prestarem atenção, vai prender muita atenção de vocês, porque é uma pessoa que entende muito do assunto que vamos falar. Fernanda Garanhani, Head de Novos Negócios da Leak, está aqui com a gente. A gente vai falar sobre o potencial da blockchain pra tokenização, um assunto extremamente importante, então fiquem com a gente, que eu tenho certeza que vocês vão gostar desse podcast. Fer, muito obrigada por aceitar o convite. Obrigada, Flá, que prazer estar aqui. Eu vendo tantos episódios que vocês já fizeram, agora estar aqui é um super prazer pra mim. E muito com certeza, vamos dar muito conteúdo pro pessoal. A gente tá super feliz. E eu lembro que quando você começou na Leak, você comentou até, já assisti alguns podcasts e tudo mais, e sim, a gente ficou muito feliz, realmente. Você entende muito, né, sobre blockchain, sobre tokenização, e é sobre isso que a gente vai falar. Mas antes da gente iniciar no assunto, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória. Conta um pouquinho de você, sua trajetória, sua conexão com o blockchain, quando você conheceu o blockchain, quando você entrou no mercado. Conta pra gente. Boa, vamos lá. Eu gosto muito dessa história, assim, que eu sou engenheira de formação, né? Sou formada em engenharia e comecei já na parte do mercado financeiro. Então, assim, meu primeiro trabalho já foi na parte de asset, de investimentos. Então, eu já aprendi como profissional a ser uma pessoa que vai atrás de estudar muito, assim, de entender como as coisas funcionam mesmo, né? Então, a minha história começa assim, trabalhando em asset, fazendo valuation na parte de análise fundamentalista. E em um dado momento ali, em 2020, 2021, eu já ouvia, né, sobre cripto, sobre Bitcoin, até num primeiro momento de forma muito distante, assim, realmente até olhando com maus olhos, né? Mas no final de 2020, eu pensei, bom, vou colocar aqui um pezinho na água, vou fazer aqui um investimento pequeno em Bitcoin, porque eu sei que essa é a forma com que eu aprendo sobre as coisas, né? Quando eu estou exposta a algo, eu realmente vou parar, vou estudar, e foi a minha forma de começar a aprender sobre o que estava acontecendo, assim. Então, peguei ali o final de 2020, o começo de 2021, que teve aquela alta muito grande ali do mercado, e eu pensei, ainda sem entender nada, eu pensei, meu Deus, eu sou um gênio, né? Acabei de colocar o meu dinheiro aqui e já multipliquei ele, assim, né? Mas quem entra no mercado de alta é assim. É assim, e aí ali em meados de abril de 2021 veio aquela primeira grande correção, que foi quando teve o banimento da China ali, da mineração, e também vários tweets do Elon Musk, mais de 50% caiu. Eu falei, tá, peraí, eu não sou um gênio, eu vou precisar estudar, vou precisar entender o que está acontecendo aqui mesmo. E foi em 2021, ainda estava trabalhando em paralelo, né, com o mercado tradicional, mas em 2021 que eu comecei a estudar tecnologia, comecei a estudar como que as coisas funcionavam, o porquê das coisas, né? E quanto mais eu estudava, mais eu via que se tratava de algo muito maior do que só a diversificação dos meus investimentos, né? Porque eu comecei assim, vou diversificar aqui os meus investimentos em cripto, tentar entender, e eu fui entendendo, e eu vi que era muito maior. Era sobre uma disrupção tecnológica mesmo, assim. E foi quando eu sentia que o meu trabalho no mercado tradicional estava quase como ocupando o meu tempo que eu queria estar estudando sobre blockchain e aprendendo sobre isso, assim. Então, na virada de 2022 ali, eu tomei a decisão de realmente ir para o mercado, de querer trabalhar com isso, porque eu queria só estudar sobre isso, eu queria participar desse movimento, e foi quando eu entrei na Honey Island. Então, na Honey Island Capital, que é uma gestora de Venture Capital aqui em Curitiba, eles estavam iniciando um fundo ali, focado em Web3, que inclusive é uma das investidoras aqui da Leak, né? E ali eles estavam procurando por alguém para isso, né? Para entrar na parte do fundo de ativos digitais mesmo. Então, foi quando eu entrei profissionalmente para o mercado, foi ali em 2022, e eu pude estudar, assim, em profundidade como que a tecnologia funciona, todos os protocolos, trazer realmente essa minha visão de análise fundamentalista que eu construí no mercado tradicional e trazer isso para cripto, né? Como que a gente pode realmente encontrar o valor dentro dos protocolos e como que eles funcionam, o que tem fundamentos de fato. E acho que esse foi o momento em que eu mais pude aprender sobre como as coisas funcionam, assim, tecnicamente falando, né? E aí aqui a minha vinda para ali, que agora é mais recente, em março, foi vindo pro outro lado da mesa, né? Ali no fundo, eu estava estudando e analisando protocolos utilizando a blockchain, né? E o meu movimento para a Leak é isso, é vir para a prática, assim, é ir para uma empresa que está utilizando a blockchain para mudar esse mundo, sabe? Então, eu vejo, assim, que na minha construção de carreira tem sido evolutivo, né? Primeiro aprendendo muito a teoria das coisas e agora vindo para um lado mais de colocar em prática, assim. E isso é muito legal. Uma coisa que eu achei legal, assim, da tua experiência, que
você foi lá, se jogou no mercado e aí você entrou no mercado de alta, que é isso, quando a gente entra no mercado de alta, a gente fala, nossa, que fácil, né? Ganhar dinheiro aqui é muito fácil. E aí depois você se deparou com uma queda natural, faz parte de ciclo de mercado, e aí você realmente se aprofundou, começou a estudar. E é sensacional, assim, porque quando a gente vai estudando, vai entendendo realmente a parte de tecnologia, como funciona, fundamento, a parte de fundamento mesmo, a gente acaba se apaixonando pelo mercado, que faz muito sentido. E começa a cair fichinhas na nossa cabeça, assim, a gente, cara, isso é muito legal. Eu acho que esse é o diferencial para você desassociar daquela coisa mais especulativa, assim, né? Você entender o que tem por trás. É isso que traz a segurança de interagir, de querer colocar isso para frente, sabe? É nesse sentido. Exato. E tem uma coisa que a gente vem falando nos podcasts, e isso com certeza a gente vai comentar mais pra frente, que é a questão, a gente falou um pouco que, entrou em cripto e tudo, e blockchain, mas a questão de separar blockchain de cripto, né? Blockchain é uma tecnologia, a gente vai explicar sobre isso, mas também é importante separar, porque as pessoas às vezes têm preconceito, né, em relação a cripto, hoje já o mercado é bem desenvolvido, as pessoas já olham de forma diferente, mas ainda tem gente que tem um pouco de receio em relação. Então, blockchain é uma tecnologia que cripto usa, né? Mas blockchain pode ser utilizada para diversas coisas e a gente vai comentar sobre isso. Isso eu acho super importante a gente destacar agora e depois a gente desenvolve. Deixa eu te perguntar uma coisa, Fer. Você falou de Leak, né? Então veio para Leak nesse ano. Eu queria saber qual que é o papel realmente da Leak no mercado de tokenização e como você, como head de novos negócios, consegue contribuir para as operações da empresa. Boa. É crucial, assim, o papel da Leak aqui, né? Então, em diferentes frentes, não só na frente de colocar essa tecnologia para ser utilizada, mas também tem muito do movimento que a gente está fazendo de impulsionar isso em termos regulatórios, né? Acho que a Leak sempre faz tudo de acordo com a regulação, a gente acredita isso como um dos pilares aqui, né? Construindo junto com o CVM, construindo junto com o Banco Central. Então, assim, todo o trabalho do Daniel de jogar isso em termos de conhecimento e educação regulatória, eu acho que é um papel importantíssimo, assim, e que depois a gente entra um pouco do quanto isso destrava valor para a gente como indústria, né? Mas também em termos de infraestrutura, porque o que a gente está fazendo aqui é utilizar a blockchain, utilizar de todas essas características para trazer eficiência para os negócios, né? Para conseguir chegar nesse originador, nesse emissor, nesse mercado de crédito, que é muito da ponta onde eu estou hoje, e mostrar para eles essa utilização, que é o que você falou aqui, né? Que não é sobre especulação ou sobre cripto, é sobre uma camada de infraestrutura que deve ser utilizada com automação e com programação. Então, ali que vai tanto na frente mais educacional, com podcast, com blog, tudo que a gente faz em termos regulatórios, mas também trazendo essa noção de que a infraestrutura deve ser utilizada e como ela pode ser utilizada. Assim. Então, para mim, isso é crucial, o papel da Leak do que a gente tem feito no Brasil. E da minha parte, especificamente, né, hoje eu estou na relação com os originadores, com os emissores. Então, realmente, essas empresas que têm interesse em tokenizar os seus ativos e a gente colocar isso para captação, a gente colocar isso para distribuir. Né? Então, como o head de novos negócios aqui, é realmente buscar isso dentro do mercado, né? Chegar nas pessoas, ou as pessoas que venham até a gente e montar desenhos que façam sentido a gente colocar a infraestrutura blockchain ali e colocar do outro lado ali como captação. Então, hoje aqui eu estou na relação com originadores e emissores. Que legal. A gente já teve vários emissores que vieram aqui, assim, e não é porque é o podcast, né, da Leak, mas até um dos últimos que a gente fez, assim, foi muito legal ver a empolgação dos emissores em relação à tokenização, as operações tokenizadas que eles fizeram, assim, eles realmente ficaram muito empolgados, viram o resultado e, assim, é muito bom ver que, na prática, funciona muito bem, né? Porque o importante é na prática e de fato funciona bem e todas as partes, assim, saem felizes. Então, eu acho que isso é o sinal que realmente o negócio deu certo. Daniel é um grande empreendedor. Mas a gente tá falando de blockchain, de tokenização, Fer, mas tem gente que não entende ainda blockchain, tem gente que não entende de tokenização. Eu queria que você explicasse, até porque você estudou muito profundamente, né, o assunto, eu queria que você explicasse o que é a blockchain, afinal, né? Qual que é a sua importância para a tokenização de ativos? Consegue explicar pra gente? Boa, vamos lá. Essa é uma pergunta complexa e importante, assim, né? E eu queria dar um passo atrás aqui para contextualizar e talvez trazer de forma um pouco mais lúdica, assim, né? Porque muito até perguntam para mim, mas onde está a blockchain, assim? Cadê ela? O que é ela, né? E primeiro que é uma grande base de dados, uma infraestrutura padronizada de registro de dados, assim. Mas eu gosto de colocar a blockchain como uma linha do tempo.
sabe? Em que cada momento a gente tem um bloco sendo escrito, finalizado ali todas as transações que estão dentro, depois um outro bloco e assim por diante. Então é realmente uma cadeia, né, de blocos e de informações que estão conectadas entre eles. E aí aqui eu gosto de colocar uma analogia com um livro, por exemplo. Quando a gente vai preencher, escrever ali uma página de um livro, todas as transações estão sendo preenchidas ali dentro. Então, Fernanda mandou dinheiro para Flávia, que mandou dinheiro para João. Então, tudo que está acontecendo em termos de transação, ele vai sendo escrito e registrado dentro de um bloco, né, ou dentro de uma página, aqui nessa analogia. Quando chega no final dessa página, tudo é transformado em um hash, que é um código criptográfico, e esse final dessa página é exatamente o começo da próxima. E aí tudo é escrito de novo e a gente chega no final da outra página. Então, assim, quando a gente pensa nesse código que vem aqui, nesse hash criptográfico, no final de uma página, no final de um bloco, e que ele começa outro, é aqui que você tem a cadeia. Então, blockchain, né? Cadeia de blocos. Cada um dos blocos está conectado ao próximo por uma criptografia. E isso é importante porque faz com que a gente não possa mudar o passado. E essa é uma das primeiras propriedades muito importantes que a gente tem aqui sobre a blockchain, né? Essa questão da imutabilidade. Assim, se alguma coisa está acontecendo agora, nessa página, nesse bloco aqui, não tem como você mudar o que aconteceu no passado, senão todo o resto da cadeia é invalidado. Isso não acontece. Está tudo realmente conectado com criptografia de uma página a outra, de ponta a ponta. E aí aqui, assim, a gente pode abrir em camadas de quem são essas pessoas que vão validar que uma página foi escrita corretamente, que a gente pode ir para outra página? Cadê a segurança disso no final das contas, sabe? Porque se só eu aqui estou escrevendo esse livro, né, e qualquer coisa que eu coloque ali é verdade, fica fácil. Agora, a questão da blockchain, quando a gente fala que é uma grande base de dados distribuída, é que vários validadores, vários participantes que estão espalhados ao redor do mundo possuem uma cópia disso, possuem uma cópia atualizada de tudo que está acontecendo em tempo real. Então, antes da gente ir para o próximo bloco, antes da gente começar a contar uma próxima história, começar a registrar novas transações, todo mundo precisa entrar em um consenso sobre isso. Então, todos os participantes, todos os nós de validação precisam entrar em um consenso de que isso é verdadeiro. Aqui a gente vai trazendo algumas reflexões, que é, primeiro, a imutabilidade, como eu falei, a gente não pode mudar o passado. Segundo, essa distribuição entre vários participantes que possuem uma cópia, a gente tem redundância, né? Caso alguém fique fora do ar, algum novo validador fique fora do ar, todo mundo tem uma cópia atualizada e registrada de tudo que está acontecendo. Então, essa é a importância de um ambiente distribuído, não centralizado, sabe? Fecha, deixa eu te fazer uma pergunta, que talvez quem não entenda deve estar se fazendo essa pergunta. Quem são esses validadores? Você? Eu? Como se tornar um validador? Quem são essas pessoas? Como elas fazem parte disso? Boa. E aqui tem modelos diferentes, né? Quando a gente vai falar de quem são esses validadores, se a gente estiver falando na blockchain do Bitcoin, por exemplo, esses validadores são os mineradores, né? Que é aquele monte de computadores rodando ao redor do mundo, que no final das contas eles estão fazendo um monte de algoritmo rodando para descobrir aquele hash no final. É isso que o validador está fazendo. Ele está fazendo vários cálculos matemáticos e vários testes para transformar todas as informações em um único hash ali, em criptografar aquilo. Quem consegue fazer isso é quem ganha a mineração do bloco, é quem consegue escrever o próximo bloco. Então, mineradores ou validadores, né, quem participa disso, se você estiver num contexto de uma blockchain despermissionada, que é diferente do que o Banco Central está fazendo, por exemplo, uma blockchain despermissionada, qualquer um pode rodar um validador. E isso é a nível de computação, né? Então, se eu tiver um computador com os hardwares e com a capacidade computacional necessária para rodar um validador, eu posso rodar um validador. Então, eu posso participar da segurança da rede, todo mundo pode. E quanto mais pessoas estiverem participando da segurança da rede, mais redundância você tem, mais poder computacional ali a favor da segurança você tem. Então, essa é uma métrica que a gente olha, né? Pensando em segurança, assim, quantos validadores tem, né? O quão distribuído está essa rede, onde elas estão, né? Em termos geográficos mesmo, assim, quanto que tem de capital alocado para prover essa segurança. No caso de blockchains como a Ethereum, diferente do Bitcoin aqui, o mecanismo de segurança ali, o consenso, é o Proof of Stake, né? Então, todas as pessoas que estão participando dessa validação, que estão rodando esses nós, ou seja, que estão rodando uma cópia desse livro, que estão rodando uma cópia dessa blockchain, eles precisam ter um grande capital despendido para essa operação.
Então tem realmente um jogo financeiro em risco aqui, né? Sim. Esse é o termo, né? O proof of stake do inglês é você deixar um deixar dinheiro travado ali, né? At stake, né? Essa é a tradução, assim, deixar ele em risco. E aqui também tem uma camada de segurança que é muito de teoria dos jogos, sabe falar? Que é, pô, ele deixou lá muito dinheiro em risco. Se ele atuar a favor da rede, ou seja, se ele participar dessa validação de forma correta, ele é remunerado por isso. Ele recebe uma recompensa por isso, né? Ele recebe o yield ali. Então, quem está participando como validador e atua de forma correta, recebe um yield sobre isso. Agora, se você é malicioso, se tem algum nó que está tentando burlar a rede ou está tentando fazer alguma coisa nesse sentido, é feito um slash, né? Tira o dinheiro daquela pessoa. Então, essa é a teoria dos jogos, né? Você vai atuar a favor e receber dinheiro por isso, ou você vai tentar atacar e vai perder o seu dinheiro? É quase que não faz sentido, assim. Então, tem várias camadas de segurança, sabe, na blockchain. Não só a camada criptográfica, de algoritmo, de código, essa camada financeira também. Então, quanto mais dinheiro tem dispendido para prover essa segurança, melhor. E essa camada social, né, de teoria dos jogos, realmente. É muito mais vantajoso você estar a favor da rede do que você estar contra, senão você perde dinheiro. Então, são algumas camadas de segurança na construção de uma rede blockchain, assim, que a tornam segura, sabe? Isso é muito legal. E a tua explicação eu achei que foi perfeita, principalmente o exemplo dos livros, né? Então é importante as pessoas entenderem toda essa questão de segurança, de mutabilidade, porque isso traz todo o diferencial, né? Até transparência, enfim, a gente vai falar mais sobre isso. Isso traz um diferencial gigantesco, né? Para as empresas de vários setores. E a LIC, né, por exemplo, a gente olha muito para a parte de tokenização de mercado de capitais, mercado de crédito. E eu queria que você falasse das vantagens, né, da tokenização quando se trata de tokenização de crédito e operações financeiras. O que você ouve, assim, de feedback das empresas que tokenizam na LIC? Bom, acho que o primeiro ponto que você até falou antes, né, é como eu, nesse contato com os emissores e com os originadores, muito chega até a gente com esse interesse de realmente, olha, eu estou ouvindo muito sobre tokenização aqui, eu não sei exatamente o que é e eu quero começar a entender, então vamos fazer alguma operação, sabe? Então já tem muito desse interesse, dessa proatividade dos próprios originadores a virem até nós para realmente entenderam que é um movimento que está acontecendo e já precisam começar a se estruturar em relação a isso, assim. Então o que eu ouço muito em primeiro é esse interesse, sabe? Acho que isso já diz muito de como a gente está aquecida no mercado, assim. E também, de imediato, né, quando nós ofertamos os nossos tokens aqui na plataforma da LIC, o que a gente faz ao registrar e colocar esses tokens dentro da blockchain, você tem uma série de possibilidades que você pode fazer com esse token, assim, e uma delas é fracionar, né? Então a gente pega um ativo de 100 mil reais e a gente pode transformar ele em investimentos mínimos de 25 reais. Então é o que nós colocamos na nossa plataforma, né? A gente consegue acessar um investidor de varejo com 25 reais para ter exposição a algum ativo que talvez ele não teria por vias tradicionais, assim. Então, pensando em vantagens do ponto de vista de distribuição, primeiro, eu diria que é essa, é você acessar uma base diferente, né? Você trazer muito mais acesso mesmo, você diminui a régua de acesso aos investidores, ao mesmo tempo em que você aumenta a régua de segurança nos ativos, então é ótimo, assim. E isso acelera a captação também, né? Tem muitas coisas que a gente pode olhar do lado da distribuição, assim. E do lado da estruturação, é o que nós fizemos com o TDIC, por exemplo, aqui, né? Pegar toda essa programabilidade que a blockchain permite e construir regras dentro dela, né? O nosso TDIC é isso. Nós mapeamos como que um FDIC funciona no mundo real, quais são todas as regras de negócio que existem no FDIC, que são, no final das contas, né, execuções que precisam ser feitas e coloca isso em código, coloca isso num smart contract que permite que tudo seja feito de forma automatizada, de forma muito mais rápida, de forma muito mais controlada. Então tem os dois lados para olhar em termos de vantagens assim no mercado de créditos, né? Pensando na distribuição, acesso a diferentes investidores, eventualmente liquidez, mercado global, a gente conseguir acessar outras fontes de captação e do ponto de vista de estruturação mesmo, que é trazer várias regras e várias automações assim para dentro do processo. E eu acho que até tem esse lado, tem um lado de segurança e transparência, né? Porque como pela blockchain a gente corta intermediário, a gente consegue também ter um acesso mais fácil. A empresa consegue ir lá e acessar todas as informações e não diminui questão de ruídos. Eu acredito que isso é uma das questões importantes. E também tem a redução de custo, né, Fer? A gente não pode
mas que essa redução de custo ela acaba sendo impactante, né? Porque é isso no final, né? Se a gente automatizar muito das coisas, a gente tira várias barreiras, né? Tira vários atritos do meio do caminho e isso é financeiramente mais barato, assim. Então, sim, custos com certeza é uma das vantagens. Você falou de regras, né? E quando a gente fala de regras, a gente pensa muito em smart contracts. Você consegue explicar o que é um smart contract e o que mais você acredita que é essencial para a tokenização acontecer? Olha, de smart contract, assim, acho que primeiro é olhar como sendo essa ferramenta de programabilidade, né? Porque quando eu estava descrevendo aqui a blockchain, que a gente estava fazendo os registros das transações, é simplista pensar em só transferências, né? Eu dei o exemplo aqui, vou fazer um registro de que Fernanda mandou dinheiro para Fábio, que isso é só uma calculadora, mais e menos de um lado e do outro. Isso é o que a blockchain do Bitcoin introduziu. Agora, o que a blockchain da Ethereum introduziu com contratos inteligentes é realmente você conseguir não só registrar, mas adicionar lógica de computação dentro de um bloco. Então você deixa de pensar em mais e menos como uma calculadora e você pensa em Cs, né? Então, se algo acontecer, enviar dinheiro para a Fernanda. Se tal coisa acontecer, enviar dinheiro para a Flávia. Então, é uma complexidade de coisas que você pode fazer muito maior e muito abrangente, assim, do que só transferências um para um. Então, o que blockchains de smart contracts introduz é isso, é você conseguir ter lógica de computação, realmente computadores rodando dentro de blocos da blockchain, sem perder todas as outras propriedades, né? Sem perder as propriedades de rastreabilidade, mutabilidade, mas com isso de lógica. E aí aqui é um espaço super amplo para se pensar, né? Como utilizar smart contracts e o que isso desbloqueia pra gente em termos de diferentes modelos de negócios, assim. É realmente tudo que pode ser programado o smart contract é agnóstico, né? As regras, assim, são os humanos que vão definir as regras ali. Então, no nosso caso aqui, a gente programou em smart contracts todas as regras que são relacionadas ao TDIC, a um contrato de cessão, critérios de elegibilidade, cascata. Então, assim, tudo que um contrato inteligente ele pode fazer é deixar tudo auto-executável e autoprogramado, né? Isso é diferencial, sabe? Eu acho que isso é o diferencial de tudo, assim, é como pensar a tecnologia como tecnologia e, de novo, né? Não só sobre ativos e especulação, sabe? É você pensar, e aqui esse convite a todas as empresas que estiverem ouvindo a gente, assim, olhar para dentro dos seus próprios modelos de negócio, quais são todas as regras que tem dentro e que fariam sentido ser automatizadas via smart contract, sabe? Que fariam sentido ter isso on-chain, que fariam sentido isso se transformar em código. Então, é bem amplo, assim, de casos de uso, porque a gente pode olhar para dores diferentes e como colocar essa ferramenta em determinados setores, né? Aqui na LIC a gente está olhando para o mercado de crédito, para antecipação de recebíveis. Então, aqui no time, né, tem o Vitor e tem o Pina, que vieram com esse conhecimento do mercado de crédito, são eles que sabem quais são as dores do mercado, né? E aqui a gente mostra aqui a tecnologia e como a gente pode usar para solucionar essas dores, assim. Então, a utilidade disso é extremamente abrangente, assim, dependendo do caso, sabe? Inclusive, o Vitor e o Pina já participaram aqui de podcast, se alguém quiser assistir depois. Foi muito, muito bom também ter eles aqui. E é muito legal essa questão das regras, dos smart contracts. Acho que faz tudo sentido, né? Então, você tem um contrato inteligente, tudo fica registrado na blockchain, nada pode ser alterado ali, então é imutável. Então, tem toda a transparência, toda a segurança, todas as regras determinadas, e eu acho que é isso, né, esse gigantesco potencial, né, que as empresas estão vendo, que o Banco Central está vendo, né, que vai fazer aí tokenização de ativos bombar ainda mais nos próximos anos, né. A gente vem comentando também nos podcasts que a expectativa, relatórios do Citibank, JP Morgan, a expectativa aí do mercado de trilhões de dólares até 2030. Então, nosso próprio presidente do Banco Central falou que quer que a nossa economia vai ser tokenizada. Então, as coisas estão acontecendo, né, não dá pra gente negar. É um potencial gigantesco, faz muito sentido para diversos setores, então não é só para mercado de capitais, não, faz sentido para diversos setores, faz sentido para o mercado imobiliário, faz sentido para diversos mercados. Então, tokenização realmente aí E eu acho que tem propriedades diferentes que possam ter melhor fit com setores diferentes. Então, por exemplo, aqui a gente falou de eficiência de custo.
De repente, quando a gente está falando de crédito de carbono, por exemplo, ali é muito interessante o fato da rastreabilidade, sabe? Pensar em cadeia de suprimentos, é sobre rastreabilidade. Então, tem diferentes propriedades da blockchain que façam mais ou menos sentido dependendo do setor que estiver utilizando, assim. E é olhar sobre isso, né? O Banco Central, por exemplo, está construindo a própria blockchain, como você falou do Drex aqui, e é uma blockchain permissionada. Então, ela tem algumas características diferentes do que uma blockchain despermissionada. Mas ainda assim, o caso de uso em que a blockchain vai colocar aqui, no caso do Banco Central e do Brasil, eficiência de custos, padronização, então se encaixa, sabe? Se encaixa. Eu acho que é moldar, assim, dependendo do modelo de negócio, como que introduzir a tecnologia. E, Fer, uma outra questão. As pessoas vêm falando muito sobre Web3, Web3, Web3. O que é Web3? Como o conceito de Web3 está influenciando a forma que a gente vê a tokenização e a blockchain? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Com certeza, eu coloco aqui uma opinião que eu venho construindo e amadurecendo ao longo da minha experiência no mercado, né? Eu acho que é um conceito abrangente, é um conceito amplo e pessoas podem interpretar isso de forma diferente, mas para mim, o Web3 não é só sobre a tecnologia, tá? Existe a tecnologia, a infraestrutura por baixo da blockchain, que é o que permite que o mundo Web3 exista, mas, na minha visão, tem muito de se usar a blockchain e que não necessariamente seja o Web3, sabe? Eu acho que blockchain é uma camada maior do que o Web3, assim. O Web3 está inserida dentro de blockchain. Por que eu digo isso? Eu vejo que o Web3 tem uma camada social acima da tecnologia, sabe? Um ambiente de inovação, é um ambiente onde existem DAOs, por exemplo, né? Decentralized Autonomous Organizations. Existem diferentes testes do que pode ser feito como sociedade, ou como marketing, ou como finanças também, né? DeFi, sabe? Tudo que a gente vê mais Web3 mesmo, que eu digo, é um ambiente que tem mais abertura em termos de inovação, mas também tem mais os seus riscos, né? E tem mais as suas dificuldades, tem mais os seus atritos. É muito difícil você interagir com o Web3 de uma forma nativa, assim, né? Você tem que ter a sua MetaMask, ter que cuidar dos seus próprios tokens, então tem o seu trade-off, assim, né? Muita responsabilidade, é um ambiente que não está regulado, tudo pode acontecer, sabe? Então eu vejo que o Web3 tem um valor muito grande, que é esse ambiente grande de inovação. E na minha visão, o que a gente está construindo, por exemplo, do próprio Drex aqui, né? É olhar para esse ambiente aberto à inovação e pegar quais são os aprendizados e moldar eles para dentro de uma outra estrutura, talvez uma estrutura Web 2.5, né? Que é o que a gente fala, assim, essa coisa mais de transição mesmo, né? E aprender. Então, eu vejo como mundos um pouco paralelos, assim, sabe? Web3 andando, talvez, com características mais libertárias e mais criptonativas e com outras vertentes, com outro ethos, mas que é muito rico o que está sendo construído ali, é muito rico o que tem de possibilidades ali, e o que a gente pode fazer no Web 2.5 ou no mundo que tenha mais regulado, ou que tenha outras camadas, né? É aprender com isso, é realmente aprender com isso, assim, ver o que é construído em DeFi, por exemplo, né? Tem muita coisa em DeFi que está sendo construída, e putz, o que dá pra gente pegar aqui e colocar o nosso modelo, e colocar uma camada de segurança diferente, colocar uma regulação com CVM, sabe? Então, eu vejo o Web3 para mim como sendo a infraestrutura blockchain como base, mas um grande arranjo social por cima que é aberto a tudo que pode acontecer, assim. E a relação? Como que você enxerga essa relação entre blockchain e Web3? Consegue falar um pouquinho mais? Blockchain, ela permite com que esses experimentos sejam feitos, né? Então, quando eu mencionei sobre DAOs ali, que é falar sobre governança, como a gente pode ter um ambiente de governança em que os próprios participantes de algum protocolo, por exemplo, atuam na tomada de decisão, sabe? Então, você é cliente e, ao mesmo tempo, você faz parte de um fórum e você consegue opinar sobre os próximos passos daquele protocolo, e para que isso seja feito a nível de governança e votação, é necessário que tudo esteja registrado na blockchain, sabe? Também em termos financeiros mesmo, né? Porque acho que no final do dia, o que a blockchain permite, em sua essência, assim, essa transferência de propriedade digital, sabe? Porque é muito fácil no ambiente digital a gente fazer cópias, né? Pô, faço cópia de um arquivo, cópia de uma foto, é muito fácil, assim. Agora, uma vez que você tem isso naquele livro registrado, imutável, com todos os validadores olhando, gerando uma criptografia, e você faz uma transferência, você tem essa propriedade feita, essa transferência feita de forma
fidedigna, assim. Então você consegue transacionar dinheiro no nível global e no nível abrangente mesmo, que você não faz fora do mundo blockchain, sabe? Então é necessário que a infraestrutura blockchain ela exista como mecanismo mesmo para que esses experimentos e essas inovações que a Web3 está construindo tenha confiança, né? Esteja em cima de algo que é a última fonte da verdade, sabe? Eu acho que isso é uma coisa importante sobre o blockchain, assim, se você entende todos os aspectos de segurança relacionados a eles, a blockchain é a última fonte da verdade, né? E todo mundo vai confiar no que está escrito ali. Com isso, com essa base bem solidificada, Web3, inovações, experimentos, tudo que vem por cima, é possível, senão nem seria possível, sabe? Então a relação para mim é crucial, assim, não existe Web3 sem blockchain, sabe? Com certeza. E sabe uma coisa que você me falou? Um dia a gente conversou e foi uma frase, assim, incrível. Que você tava falando do que a blockchain... Como que era? Do que a internet fez pra informação. O que a internet fez pra informação e a blockchain vai fazer pelo dinheiro. Foi alguma coisa assim, não foi? É isso mesmo. Eu acho essa frase o que a internet fez pela informação em termos de... né, hoje nós vivemos num mundo globalizado em que acontece alguma coisa lá na China, em tempo real a gente tem informação aqui. A blockchain faz pelo dinheiro, né? A gente consegue transacionar globalmente. A blockchain ela não tem barreiras geográficas em sua essência, sabe? E fazer isso de forma confiável, assim. Então, para mim é uma evolução mesmo ter a blockchain assim pro contexto do dinheiro. E até assim, óbvio, as pessoas que a gente tava falando no começo, tem muita gente que associa a cripto e só uma curiosidade, né? Antes do Bitcoin, tiveram tentativas para criar outras criptomoedas, né? Só que não deu certo, por quê? Por conta do gasto duplo. Então, o Bitcoin traz a blockchain e resolve o problema do gasto duplo. E faz toda essa mudança, né? Que você acabou de citar. Eu achei isso incrível, né? E o quanto o blockchain pode ser utilizado em diversos setores. Isso é muito legal e a gente só vê esse crescimento acontecendo. Queria falar com você sobre dados. Quero ver se você tem alguns dados para passar pra gente. Como que tá, de fato, a economia tokenizada? Qual que é o estado atual da economia tokenizada? Você tem dados, números? O que você tem de informação sobre como está a tokenização atualmente no mundo? Perfeito. Falar de dados é tangibilizar tudo isso que a gente está comentando aqui, né? Eu gosto de acompanhar um dashboard que é rwa.xyz. Ali, falando de tokenização, né? Que, no final das contas, a tokenização ela é um dos setores do que blockchain tem a oferecer, assim. E RWA, que é Real World Assets.xyz, é um dashboard bem legal ali que traz alguns dados. E o primeiro é que stablecoin, né? Esse é o grande caso de uso da tokenização que a gente tem agora, é stablecoin, assim. Para quem não está familiarizado, é a tokenização do dinheiro, né? Então, a representação de algum dinheiro fiduciário, fiat, está dentro da blockchain, é uma stablecoin. Ela tá pareada, tá lastreada. São 160 bilhões de dólares que já estão on-chain, assim, só de stablecoin. Então, só falando de stablecoin, é 160 bilhões. É legal, Fer, e até assim, já teve venda de jogador, que pagamento foi feito com stablecoin, pela facilidade, pela velocidade. Então, assim, stablecoins é extremamente utilizado, assim. Eu, particularmente, falando por mim, assim, eu utilizo bastante stablecoin. É muito prático, né? E é uma forma de você se expor, de se dolarizar, por exemplo, também. É o primeiro caso de uso que deu certo da tokenização, assim, é o que a gente tem mais, é o maior mercado de tokenização de stablecoins, então 160 bilhões muito, de dólares ali especificamente. E esse caso de uso é o que você comentou e é o que a gente falou ali do que a blockchain faz pelo dinheiro, né? Pagamentos cross-border, né? Então, para eu fazer uma transferência para um primo meu que mora na Europa, é poucos cliques que eu posso fazer essa transferência on-chain com stablecoins de forma muito rápida e segura, assim. Então, esse é o primeiro grande... E taxas baixas, Você tem diferentes infraestruturas que você pode utilizar para fazer isso, assim. Agora, olhando para outras subcategorias, assim, né? Na parte de crédito privado, por exemplo, já são 9 bilhões tokenizados. Até para você ver a diferença, né? Stablecoin a gente já está em 160 bilhões e crédito privado a gente está começando a esquentar esses motores aqui com 9 bilhões. É um número grande e ao mesmo tempo pequeno frente ao potencial que tem pela frente. E em algum momento você comentou ali sobre essas estimativas que a gente vai ver para 2030. Tem um report muito legal da McKinsey que eles fizeram sobre tokenização e eles tentaram filtrar esse potencial tirando stablecoins, porque acho que stablecoins é um caso já que está sendo feito, né? Tirando stablecoins, tirando criptos, ou seja, só olhando para outros ativos, seja
crédito, seja títulos públicos, né? A gente vê muito aí treasuries americanos sendo tokenizados, eles colocaram 5 trilhões só dessa categoria de ativos não stablecoins, assim. Então, tô falando de 8 bilhões para 5 trilhões, tem muita coisa aqui ainda para atingir, assim. Acho que esses são números importantes de acompanhar, assim. E nível global, né? Aqui eu tô falando em nível global e sabendo até que algumas das tokenizadoras que estão sempre aparecendo e tokenizando ativos diferentes, talvez ainda não tenham sido contabilizados aqui, sabe? Mas eu acho que aqui é só para trazer a magnitude de que stablecoins é o maior mercado que a gente tem, de 160 bilhões, e outros ativos financeiros ou não financeiros ainda tem essa perna gigantesca, assim, pra gente conseguir tokenizar esse mercado tão grande, né? E por isso que eu digo que nós estamos no começo aqui ainda, né? Tem muita coisa que a gente já fez, sabe? Olhando pra tokenização, mas é um potencial tão grande que tem pela frente ainda que tudo é bem-vindo, tudo que tá sendo feito de tokenização, assim, é aprendizado, sabe? E é legal, né? Porque a gente tá super inserido no mercado, então, nossa, parece tipo mega acontecendo, mas é só o comecinho, né? Tem muita coisa pra acontecer, tem muita gente ainda que precisa entender o que é, e eu tô amando esse podcast, eu posso te falar, a gente ainda vai continuar batendo papo, mas eu tô amando, porque deu pra trazer informação, deu pra explicar para as pessoas do que a gente tá falando, deu para trazer número para mostrar, realmente o negócio é bom, tem um potencial gigantesco. Isso é incrível, né? Eu comentei umas perguntas atrás, Fer, sobre o presidente do Banco Central falando que a nossa economia vai ser tokenizada. Como que você acredita, né, que a tokenização via blockchain, ela vai impactar positivamente a nossa economia e criar oportunidades de investimentos? Quais são as tendências que você acredita que as pessoas precisam ficar de olho? Falando de Brasil, e aqui é importante a gente pensar um pouco mais regional, assim, né? Porque no Brasil a gente tem um contexto de regulatório, de novo, né? Dos próprios agentes que estão impulsionando essa inovação. Isso é muito importante para empresas, para todo mundo que vá olhar para isso, né? Dependendo de outros países, por exemplo, Estados Unidos é um pouco mais difícil ali a forma com que a SEC lida com ativos digitais. Então, dá para ver que algumas empresas até estão saindo dos Estados Unidos. Então, é importante olhar como que o país, como que a região está se posicionando frente à tecnologia e à inovação. Isso é um indicador do quanto esse país vai ser um polo ativo ou não, né? Acho que na Europa tem o MiCA lá como regulação. Então, também tem muita coisa acontecendo. E aqui no Brasil, eu vejo que é um ambiente também muito pró à inovação, sabe? O que o Banco Central está fazendo com o Drex, o que a Ambima também anunciou no seu roadmap aí a construção de uma blockchain, vem vindo isso dos próprios reguladores, é importantíssimo, assim. Isso também me dá alguns sinais de em que momento que a gente tá, sabe? Como que a gente vai crescer isso, assim, dentro do Brasil, porque não adianta nós, só como Liqui, ou todas as outras tokenizadoras, né, colocar o uso da blockchain, sendo que todos os outros participantes do sistema financeiro ou de outros sistemas têm os seus próprios sistemas, né? Tem as suas próprias redes, tem os seus próprios bancos de dados. Aqui dessa forma você não consegue atingir o real potencial da blockchain, assim, porque o que faz a diferença do uso da blockchain é ter tudo rodando sobre um grande sistema padronizado e, ao mesmo tempo, olhado e validado, né? Esse é um dos grandes desafios que a gente tem hoje, assim, falando aqui do mercado de capitais, né? Você vai ter vários agentes, uma administradora, uma registradora, uma gestora. Cada um tem o seu próprio Excel, cada um tem o seu próprio base de dados, cada um tem o seu próprio sistema. Quando a gente tem que se comunicar entre si, eu tenho que mandar um arquivo para você, eles têm que mandar um arquivo. Isso gera duplicidade, isso gera latência na comunicação. Então, se tudo estiver rodando sobre o mesmo ambiente de infraestrutura mesmo, as coisas conseguem ser muito mais rápidas, muito mais rastreáveis. E aí aqui a gente vai construindo as grandes aplicações, assim. Então, para mim, o movimento que o Banco Central está fazendo com o Drex é isso, assim, é colocar uma camada base para que todo mundo esteja se comunicando com o mesmo idioma, né? O idioma da blockchain, digamos assim. E uma vez que todo mundo estiver nesse mesmo idioma, daí as coisas vão se escalando, sabe? Daí as coisas vão atingindo a sua composabilidade, né? Acho que esse é um termo que a gente fala em DeFi, assim, que é Money Legos, né? Como você pode compor protocolos, como você pode compor regras que só são possíveis se estão dentro do mesmo ambiente. Assim, né? Se cada um tá rodando com o seu próprio ambiente, são silos, sabe? Eu acho que essa é a diferença, assim, você transacionar com partes, com participante que tem o seu próprio silo,
ou você está dentro de um ambiente padronizado em que se conversa, sabe? É isso que o Brasil está fazendo, assim, e é isso que é extremamente importante, porque a Lick e outras tokenizadoras, nós somos aplicações, né? A gente usa smart contracts e está aplicando isso para o mercado de capitais. Agora, o que o Drex está fazendo é uma camada de baixo, é a infraestrutura. Então, existe a camada de infraestrutura, que é o que o Drex vai proporcionar, a camada de ativos e a camada de aplicações. Então, essas 3 camadas precisam estar dentro do mesmo ambiente para que isso tudo se converse, assim. Então, para mim, olhar o movimento do Brasil agora e tudo que o estágio que a gente está vivendo agora, é isso, assim, é tão o começo que ainda tem gargalos, né? A gente ainda tem dificuldade de utilizar todo o potencial, porque muitas das outras partes ainda não estão rodando no mesmo ambiente, sabe? E a gente sente isso aqui na Lick, assim, né? O nosso investidor, ele faz um Pix pra gente aqui, no final das contas, esse Pix, ele entrou primeiro num banco normal ali, né? Numa conta normal. E a gente tem que subir isso para a camada da blockchain e depois trabalhar dentro da blockchain. Agora, uma vez que esse dinheiro... Exato, uma vez que esse dinheiro já nasça dentro da blockchain, né? Ele já consegue se comunicar. Então, a gente tirou uma camada ali. Os ativos é a mesma coisa, né? Então, hoje a gente vai tokenizar uma duplicata. A duplicata, na verdade, a nota fiscal, ela existe no mundo off-chain, no mundo real, a gente tem que colocar ela para dentro. Agora, uma vez que ela já nasça dentro da blockchain, também, a gente já coloca ela tudo interagindo, assim. Então, para mim, tem algumas etapas ainda para frente para a gente se consolidar nesse grande potencial, mas o que eu vejo é que estamos muito bem encaminhados, assim, como o Brasil, sabe? Olhando todo esse movimento, assim, de Banco Central, Anbima, CVM, tudo isso, faz com que, aos olhos do mundo, realmente o Brasil esteja andando a passos largos, sabe? Tá um passo na frente e é legal ver eles querendo fazer acontecer. Ainda estão entendendo muito sobre o mercado, aprendendo muito sobre o mercado, mas estão abertos a isso. Estão abertos, estão querendo fazer acontecer com drags. Então, assim, a gente vê realmente um potencial gigantesco e eu acho que as empresas, as pessoas, a gente tem que olhar para isso já, porque a gente cresce com o mercado. É fato, o mercado vai crescer, né? Então, a gente tem gigantes, né? A gente tem fundo tokenizado da BlackRock, maior gestora de ativos do mundo. A gente tem grandes expectativas aí para o mercado. Então, assim, é um fato. O mercado vai crescer, o mercado tem um potencial gigantesco. Faz sentido, né? Então, olha agora, né? Olha agora. Tente entrar agora nisso, porque você cresce junto com o mercado, né? Você evolui junto com o mercado, sua empresa evolui junto com o mercado. Então, é importante. E eu queria saber, Fê, de você, em que estágio que você acha, né, que a gente tá, assim, Brasil, falando em Brasil, e depois em mundo, em que estágio você acha que a gente tá da tokenização? Quando você acha que a gente vai realmente bombar com tudo isso? Perfeito. Quando a gente fez aquela analogia ali da internet para o dinheiro e a blockchain, da internet para a informação e a blockchain para o dinheiro, tem algumas curvas, né, de estágio que a gente está de adoção em massa, assim, comparando exatamente essa curva da internet, né? Então, qual foi o tempo que a gente saiu ali de 1990 até os dias atuais em termos de usuários, né, e aplicações que estão interagindo com isso, assim. E quando você coloca junto essa curva da adoção da blockchain, ela anda muito parecido, assim, sabe? Nós estamos ali em relação à internet como se fosse ali nos anos 2000, assim, sabe? Então, se a gente olhar tudo que aconteceu para a internet nesses últimos 20 anos, tudo que a gente tem para frente aqui ainda em termos de tokenização, de novo, tem muito espaço. Então, o estágio que eu acho que a gente tá é isso. Nós estamos nesses primeiros 10 anos do que foi a internet, nós estamos nesses primeiros, no nosso caso aqui, 5, 4 anos do que é a tokenização. E esse movimento, quando você falou ali, né, dos reguladores buscando entender, buscando se educar, eu acho extremamente importante justamente para essa curva de adoção. Porque é importante que esses participantes, eles estudem e entendam do que se trata a tecnologia. Isso não é feito da noite para o dia, sabe? O sistema financeiro do Brasil é ultra tecnológico, a gente tem o Pix aqui. Isso não tem em tantos outros países, assim. Então, o Banco Central já é pró-inovação. Isso não foi construído da noite para o dia, né? Então, nós temos um sistema financeiro já moderno. Não é falando que a blockchain vem aqui porque nada presta, né? Pelo contrário, assim, as coisas estão funcionando. Mas também levou o seu tempo para elas amadurecerem, para todos os participantes terem confiança, entenderem o que é o risco, começarem a interagir. Então, o processo ser um pouco mais longo, eu acho que faz com que seja mais sustentável.
porque a gente vai construindo a coisa da maneira correta, sabe? Não é para ir atropelando nada, é realmente vamos entender, vamos digerir, construir uma regulação sobre isso, sabe? Porque não dá para inverter a ordem das coisas, assim. Então, estágio muito no começo, acho que a gente está muito no começo, perspectivas do que tem pela frente, olhando esse desenho do que as pessoas já vêm até nós, assim, olha, tô vendo a tokenização acontecer, preciso me acelerar sobre isso, então já dá para ver que isso já tá no FOMO das pessoas, né, Fear of Missing Out ali. Tá na boca do povo. Já tá na boca do povo, e esse respaldo muito grande dos nossos reguladores aqui, dos nossos agentes, do sistema financeiro, das empresas mesmo, olhando para isso e se posicionando em relação a isso, sabe? Então, essas são duas variáveis para mim super positivas. A gente estar cedo e todo o caminho, todo o terreno aqui que está sendo construído é muito positivo, trazendo segurança para o investidor no final, trazendo entendimento, trazendo todas as camadas de usabilidade também, sabe? Eu acho que essa é uma das diferenças ali de Web3, né? É muito difícil interagir, mas, pô, ali na Leak você faz o login, coloca seu e-mail, faz o seu Pix, é tudo muito fácil. Então, precisa ser mais fácil interagir, sabe? Essas são as camadas que precisam ser solucionadas para o mainstream acontecer. Então, para mim, educação, regulação, experiência do usuário, e todas elas já estão sendo endereçadas, é o que vai fazer a gente continuar crescendo essa curva junto com a adoção da internet do que foi ali, né? Com certeza. Daqui a pouco, né, daqui a alguns anos, as pessoas vão estar comprando um token, mas ela não vai saber o que é blockchain que tem por trás, smart contract, é simples. A pessoa vai estar comprando um token ali, fácil, prático, né? Então... É como a gente interage hoje com o Pix aí, né? Alguém sabe como o Pix funciona, mas todo mundo faz, é muito fácil, qualquer pessoa, assim. Então é nesse nível de facilidade que a gente precisa atingir, assim, para que tudo que está acontecendo por trás não seja um problema para quem está interagindo na ponta. É um processo. E aí, assim, ó, eu sempre tenho essa visão. Educação é muito importante, né? A gente precisa educar as pessoas. Até é um dos motivos que a gente tem o nosso podcast, né? Então, é educar. O nosso podcast, o Descomplique, que eu falo sempre aqui, é educar as pessoas conseguirem entender realmente o que é de forma simples, entender a prática, como funciona, ver números, e, enfim, eu acho que é extremamente importante a questão de educação. Fer, queria que você fizesse suas considerações finais, e hoje quem vai fechar nosso podcast é você. E como você vai fechar nosso podcast? Com a sua frase de impacto que eu gostei da blockchain. Então, Fer, o podcast é seu agora, suas considerações finais. Se você quiser falar onde as pessoas te encontram, no LinkedIn, enfim, é seu, fica à vontade. Boa, perfeita. Acho que as minhas palavras finais aqui é reforçar, né, para as pessoas buscarem entender o que está acontecendo. Não se assustarem com tantos termos que às vezes são complexos em inglês e é quase como um dialeto próprio, assim, que tem dentro do mundo blockchain e Web3, mas é passar a entender o que se aplica para o seu caso, para a sua empresa. Começa pequeno, vem conversar com a gente. Se você é empresa, né, vem conversar com a gente faz uma call, entende qual que é o seu caso, ou tantos outros canais que a gente tem aqui. Então, o que eu diria para os empresários e para quem está buscando sobre esse mercado é não desista, assim, né? Venha buscar conhecimento que as coisas estão acontecendo já. E no final das contas é isso, né? O que a gente está fazendo com blockchain, com tokenização, como você gostou da frase aqui, é que o que a internet faz pela informação, a blockchain faz pelo dinheiro. Então, tudo tá aberto aí para a gente construir, sabe? E esse é um ponto que não pode ser deixado de lado, assim, as pessoas pensarem quais são outros arranjos e quais são outros modelos de negócio que podem ser construídos a partir de smart contracts, a partir dessa programabilidade, a partir desse ambiente de inovação que não poderiam ser construídos antes, sabe? E aqui é uma coisa que eu gosto de pensar, é quando a gente estava no começo da internet, de novo, com o e-mail, tudo muito ainda simples, né? A gente nem imaginava que poderiam ter redes sociais, por exemplo. Rede social é uma coisa que só existiu a partir da existência da internet. Antes a gente não poderia ter. Então agora é pensar o que pode existir só com a existência da blockchain, assim, qual vai ser essa rede social do futuro, sabe? Quais serão esses modelos de negócio que a blockchain traz quando a gente tiver essa economia tokenizada, quando a gente tiver tudo rodando sobre o mesmo sistema, que a gente não teria hoje. Então aqui também é para os empreendedores aí, para o pessoal que está buscando por inovação, assim, é olhar para esse mercado como esse grande potencial de construção, assim, venha construir em blockchain, que tem muita coisa para ser construída, que a gente ainda está cortando mato, sabe? E isso é importante demais para o mercado. É isso, Flá.
Sensacional, Fer. Muito obrigada. Você arrasou demais. Fiquei muito feliz em ter você aqui. Eu quero te chamar aqui, ó, pra você fazer podcast comigo. Já tá do lado. Arrasou, Vamos arrasou. fazer a dupla, vamos fazer uma dupla. Muito bom. Tenho certeza que o pessoal que ouviu, né, a gente no YouTube, gostou muito. Pessoal, comentem se vocês gostaram, o que vocês acharam desse podcast. Sugiram próximos convidados, quem vocês querem ver aqui. A gente traz todo mundo, a gente liga lá, fala, dá um jeitinho de falar com todo mundo e a gente traz todo mundo aqui pra se conectar, pra vocês aprenderem um pouco mais com as pessoas, entenderem um pouco mais de mercado. Esse é o objetivo, educação. Fer, obrigada mesmo, foi incrível e será convidada outras vezes, pode ter certeza. Arrasou. Obrigada, Flá. Eu que agradeço, Obrigada. foi ótimo. Obrigada, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.